E hoje nós vamos falar de um tema que eu considero um dos mais importantes, se não for o mais importante. Então presta muito atenção do início ao final. Depois que eu aprendi isso, houve uma revolução na empresa para contratar funcionários, nos relacionamentos, identificação de amigos, fazer novas amizades, reuniões, negociações. Então, esse vídeo que eu vou falar é fundamental. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Isso foi um divisor de águas na minha vida em vários sentidos. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de análise de perfil, para que você possa aprender a decifrar pessoas. Tem noção da riqueza que é decifrar pessoas? Você tem noção do poder que você terá na mão ao identificar o perfil de alguém? E mais do que isso, você identificar qual é o seu perfil para, em cima disso, poder melhorar diversas áreas da sua vida. Gente, isso é muito, muito, muito poderoso. Então, nós vamos falar hoje sobre análise de perfil. De uma maneira muito simples, muito prática e uma linguagem bem fluente para que você possa entender da melhor maneira. Eu vou usar os meus exemplos aqui, vou falar do meu jeito, que eu acho que você vai entender da melhor maneira. Entenda o seguinte, todos nós temos um perfil predominante. Existem 4 perfis. Nós temos um pouquinho de cada perfil. Então, para você entender de uma maneira clara e bem simples, você vai ver algumas coisas e você fala assim, mas eu também tenho um pouquinho desse, eu tenho um pouquinho desse. Ok, nós temos um pouco de cada perfil, mas existe um que é o nosso predominante, um que não mudará na nossa vida, um que é quase o nosso instinto. Usando de um termo até um pouco pesado, não tem aquele instinto animal. Olha, a pessoa tem um instinto animal para isso, então dificilmente você vai conseguir domar esse instinto animal, porque é um instinto. É parecido com o seu perfil. Aquele perfil que é o seu predominante, você não vai mudar. Mas, aprendendo o que tem nele, você saberá lapidar algumas coisas para que você possa se tornar uma pessoa melhor. E lembrando que você sabendo como a outra pessoa é, qual o perfil da outra pessoa, você terá habilidade de... Esse é o grande segredo. Você terá a habilidade de conseguir extrair o que é melhor de cada um. Porque o que é liderança e o que é um relacionamento e o que é você conseguir negociar? Você identificar como é a pessoa e extrair o potencial dessa pessoa para que possa gerar melhores resultados, para que a pessoa possa melhorar de vida e assim por diante. Então vamos lá. Começando de uma maneira clara e simples, existem 4 perfis. O dominante, o extrovertido, que pode ser chamado também de influente, o paciente e o analítico. Então, repetindo, dominante, extrovertido, paciente e analítico. Eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um deles. Você vai ver que você vai se identificar com um ou com o outro. Mas, de todo modo, fique tranquilo. No final, eu vou te liberar um link gratuito onde você poderá fazer o seu teste e no seu teste vai sair o resultado. Gente, a primeira vez que eu fiz isso foi muito interessante, porque parecia alguma coisa de vidente, de espiritismo, sei lá o quê, porque eu li o relatório e falei, caramba, tá me lendo todo, como é que um teste desse consegue me ler? Só que não tem nada de espiritismo, obviamente, nada de esoterismo e nada parecido com isso. É, de fato, uma leitura, é um teste muito interessante, onde vai fazer uma leitura da sua personalidade, de como você é, mediante as respostas que você vai estar colocando ali. Então, vocês vão poder fazer esse teste. Mas vamos lá. Falando um pouquinho do perfil de cada um. Vamos começar pelo dominante, ok? Dominante. Quais são as características do dominante? Como que o dominante reage? Como que ele é no seu dia a dia? Qual é a sua gasolina? O que ele busca? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Dominante. O dominante, ele é direcionado para resultados, ok? Então, o dominante é direcionado para resultados. A gente vai falar mais sobre isso, porque tem o dominante, por exemplo, e o analítico são mais direcionados para resultados. Grava isso. Dominante e analítico são mais direcionados para resultados. O extrovertido e o paciente são mais direcionados para pessoas. Entenda, não significa que o dominante ou analítico não busquem também pessoas, mas eles são mais, a sua natureza, mais direcionados para resultados. Gente, quando vocês entenderem isso aqui,
a empresa de vocês vai faturar muito mais, porque você vai colocar cada jogador no seu lugar. Vou dar um exemplo em relação ao jogador. Imagina um campo de futebol e você é um treinador. Você está na beira do campo. E você não sabe onde o cara vai jogar, qual a posição o cara joga. E você pega um cara que é zagueiro e coloca no ataque. Qual é a possibilidade disso dar certo? Muito difícil. O cara pode fazer um gol ou outro. Então, entenda, isso é fundamental para a empresa. Se você colocar uma pessoa que não é o perfil adequado, por exemplo, para ser um vendedor, dificilmente aquela pessoa vai vender. Por quê? Porque não é o perfil dela. Entende? Isso é poderoso. Você vai colocar uma pessoa no financeiro, qual o perfil da pessoa no financeiro? Claro que pode acontecer de você ter uma pessoa de um outro perfil no financeiro que dê certo, mas a probabilidade é muito difícil. Da mesma maneira que é difícil um zagueiro fazer gol. A especialidade é quem? É o atacante. É exatamente igual, transformando isso para análise de perfil dentro de empresa e dentro de relacionamento. Dentro de relacionamento isso é poderoso. Como que é um dominante com um paciente? Como que é um extrovertido com um analítico? Gente, vocês vão ficar viciados nisso aqui. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar do dominante. O dominante, ele é mais direcionado para resultados. Ele gosta de respostas diretas, objetivas. Se você virar para um dominante, começar assim, se o cara fala assim, ó, como é que você chegou aqui? Aí a pessoa responde assim, eu vim de carro e cheguei, ok. E às vezes o cara começa a falar assim, então, eu acordei, tomei café, e aí de manhã minha mãe deixou um negócio. Ele não quer saber disso, ele é muito direto e ele é muito objetivo. Eu acho que eu acabei me entregando um pouquinho qual é o meu perfil quando eu falei assim. Ele quer saber muito direto. Tá bom, vocês já descobriram que o meu perfil é dominante. Ok, ele fica facilmente entediado. O dominante, ele não gosta de muita rotina, ele não gosta de coisas muito repetidas, ele fica facilmente entediado. É a personalidade dele. Ele gosta de desafios e mudanças. Isso é uma coisa muito forte e dominante. Ele é movido a desafio. Leandro, por que é importante isso? Veja bem, você está na empresa e você quer motivar o seu funcionário. O seu funcionário é dominante. Ele é movido a desafio. Conforme você joga desafio, ele quer ganhar uma aposta, ele quer ganhar alguma coisa, ele vive para ganhar, ele quer ganhar, ele tem... A gasolina dele é o desafio, é o poder, é o controle. Esse é o perfil dominante. Então, essa natureza não vai mudar. Então, quando você joga um desafio, aquilo ali para ele brilha, aquilo ali para ele é maravilhoso. Já outros perfis é uma outra gasolina que a gente vai falar. Então, o dominante é movido a desafio e a mudança. Se você virar para o dominante e falar assim, bora viajar amanhã, vamos para tal lugar, tal, ele fala assim, bora. Ele é um cara que não pensa muito, ele vai e vambora. Tranquilo, esse é um dos pontos. Outra coisa, a sua avaliação, a avaliação do dominante, ela é baseada nas realizações. Não é muito na falácia, na história e tal. Cara, ele vai perguntar assim, tá bom, qual é o resultado dele? O que ele fez? Tá, me mostra. Ele é muito direto. Ele vai basear o seu conceito nas realizações, né? E eu já falei, ele gosta de respostas diretas, ele detesta indecisão. Ele não é aquele cara que vai ficar assim, deixa eu ver, deixa eu pensar. Ele vai tomar uma decisão. Ele faz até muitas lambanças por causa disso, porque ele toma decisão rápido e muitas vezes ele vai, toma decisão e depois comete erros. É uma característica do dominante, mas ele toma decisões. Ele não gosta de indecisão. Ele, inclusive, é impaciente com pessoas que são indecisas. Algumas pessoas já devem estar se identificando aí e isso é muito interessante. Outra coisa, ele possui autoconfiança elevada. O dominante, normalmente, ele confia no taco dele, ele acredita que vai fazer, ele sabe que vai pegar aquilo ali, vai dar um resultado e tal. Ele tem, naturalmente, uma autoconfiança elevada. Normalmente, os dominantes fazem parte de cargos altos da empresa, são diretores, são pessoas que tomam decisões, que pegam responsabilidade, que gostam do desafio de crescer, de ter novas metas. O dominante é assim. Outra coisa, dominante, gosta de se arriscar. Dominante gosta de arriscar. Adora um risco, dominante. Então tem risco. Para ele, aquilo ali mexe com o brilho dele, mexe com a emoção e ele arrisca mesmo. É um ponto que, às vezes, pode ser num contraponto ao que ele precise controlar, porque ele gosta muito de arriscar. É uma natureza dele. Outra coisa, ele possui uma autoexpectativa em relação aos outros e a ele próprio. Então, ele é um cara que acredita muito. Se ele bota a pessoa assim, olha, cara, eu quero ver você bombar, quero ver dar certo, e ele acredita muito naquilo, uma autoexpectativa. O que é bom,
por um lado, e por outro, ele tem que tomar cuidado com as emoções e determinadas frustrações em relação a isso. Outra coisa, ele é rápido, normalmente é rápido, e é impaciente, como eu já falei. Então, normalmente, o dominante, ele é impaciente. Ele não tem muita paciência. Uma das palavras que ele fala muito é bora, 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 bora. E a gente vai brincar, daqui a pouco eu vou falar sobre o perfil paciente. É ao contrário, é calma, né? Calma, gosta de pensar bastante. Então, olha o contraponto, olha como isso vai ser interessante em relacionamento. Já vai analisando, quando você terminar de ver esse vídeo, faz o teste, dá o teste para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu marido, e você a sua esposa e tal, e você vai ver como é interessante vocês debaterem isso junto e assistir esse vídeo junto. Ele pode ser enfático e normalmente ele é muito exigente. O dominante é exigente, a natureza dele é exigente, ele costuma ser muito rígido com algumas coisas, porque ele exige muito alto, ele exige excelência, ele exige coisas, ele tem essa natureza, tá? Então, como eu falei para vocês, a gasolina dele é o poder, o controle e o resultado. Grave essas 3 palavras, a gasolina dele é o controle, o poder e o resultado. Você saber a gasolina, então olha só, olha que interessante, agora trazendo para a sua vida. Você sabendo que você é um dominante, para você, o que você precisa melhorar? Eu vou falar por mim mesmo, eu não gosto muito de trazer muito para o lado pessoal, mas eu trabalho muito com a minha paciência, porque a minha descrição deu dominante e o meu índice de paciência deu lá embaixo ainda para piorar, então o dominante já é impaciente e o meu deu muito impaciente. Então, eu respiro mais, eu faço algumas coisas para melhorar o que no passado eu era muito impaciente, cometia muito erro, hoje eu sou mais prudente, vamos dizer assim. E isso você vai poder melhorar também vários pontos da sua vida. E, sabendo que o dominante é assim, você lidando com uma pessoa dominante, como que você vai lidar com ele? Como que você vai motivar? Você tem aqui todos os segredos para que você possa obter os melhores resultados de um dominante, ok? E aí tem alguns pontos fracos do dominante, que ele tem certa dificuldade de escutar muito tempo. Se a pessoa não for objetiva, se a pessoa for contar muita história, ele tem dificuldade de escutar. Abdicar o controle é um problema dele, então, às vezes, há uma dificuldade no dominante de descentralizar. Ele normalmente centraliza muitas coisas, ele quer saber o controle de tudo, então são dificuldades que o dominante precisa trabalhar bastante nele. Então, ser mais acessível, ele é muito focado na tarefa, então às vezes ele passa por cima de pessoas porque ele é muito focado na tarefa e no resultado, ok? Esse é o dominante. Vamos para o próximo? Vamos lá. O próximo é o extrovertido. Olha, o extrovertido é muito direcionado para pessoas. O extrovertido tem várias virtudes, ele comunica muito bem, ele prefere a liberdade do que os detalhes e controles. Então, o extrovertido ele tem uma natureza de detalhes. Perdão. Ele tem a natureza de liberdade do que a detalhes e controles. Ele não é muito de detalhe e de controle. Inclusive, é um ponto falho do extrovertido. Ele não é muito de analisar, ele não é muito de controle, ele não é muito minucioso, porque ele é muito acelerado, ele é muito empolgado. Ele usa muito bem a intuição. O extrovertido, ele usa muito bem a intuição. Normalmente, são muito simpáticos, são muito amigos. Para viagem, são as pessoas que mais alegram o ambiente. Eles chegam no ambiente e, normalmente, todo mundo fala com ele. Ele é aquele cara que sabe se comunicar, às vezes paga amigo pra caramba. Esse é o extrovertido. Ele comunica muito bem, ele fala muito bem, ele é muito bom para falar em palco, para se comunicar. Esse é o extrovertido. Ele usa muito bem a linguagem verbal, ele é confiante, ele é persuasivo, normalmente são muito carismáticos, todo mundo gosta do extrovertido. Mas também tem alguns pontos, por exemplo, eles agem muito por impulso e por emoção. São pessoas que reagem muito. Então acontece uma coisa, ai, que maravilha, olha que lindo, ai, você tá linda, você tá maravilhosa e tal. São muito expressivos e também reagem muito por impulso e por emoção. Também, por outro lado, se decepcionam muito fácil e se abatem muito fácil. Da mesma maneira que se doam muito, também se abatem muito, e esse é um problema que eles têm que trabalhar muito, porque se magoam muito fácil, e isso muitas vezes no ambiente de trabalho acaba diminuindo a produtividade.
mas são muito bons em relação a carisma e a persuasão. São autoconfiantes e se autopromovem muito bem. Gostam de falar de si mesmo, adoram uma validação, são coisas que o extrovertido gosta muito. É entusiasta, encoraja as tomadas de decisão da equipe, então são bons para entusiasmar, encorajar as tomadas de decisão da equipe. Vivem com emoções à flor da pele. Tudo do extrovertido é a flor da pele, são muitas emoções, aquela frase do Roberto Carlos, são muitas emoções, é uma frase muito característica para o extrovertido. Vivem muito à flor da pele. Qual é a gasolina do extrovertido? Pessoas, relacionamentos e validação e reconhecimento. Amam a validação e reconhecimento. Quer ganhar o extrovertido? Valida, fala que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que a pessoa é maravilhosa e tal. Vai inflar. Escuta o que eu vou falar. Agora eu vou dar uma dica. Você vai achar que é brincadeira. O extrovertido, se você fizer um teste na sua empresa, olha o que eu vou falar. Se você falar assim, olha, se você ganhar esse mês numa disputa tal, claro que você não vai falar isso para ele, né? Mas se você tiver uma opção de dar, claro, depende do cargo, mas você dá R$2.000 aqui, ou se você tiver um troféu muito legal para dar para ele no palco, na frente de todo mundo, elogiar, na frente de todo mundo e tal, não precisa nem perguntar. Dê o troféu na frente de todo mundo e tal, porque ele vai amar aquilo, não vai esquecer, vai falar para todo mundo aquilo ali, ele vai postar, vai fazer tal. Então, o extrovertido, ele é muito comunicativo, ele ama validação, ele ama o reconhecimento. É um ponto forte. Então, veja bem, isso para relacionamento é poderoso, porque uma pessoa que é extrovertida, que não é validada, vou até abrir uma aspas aqui, ela corre o risco de ser validada por uma outra pessoa, se inflar e cometer outras coisas. Então, assim, tudo isso são pontos fundamentais em um relacionamento, seja para uma entrevista de emprego, seja para uma negociação. Você identificou, e tem algumas coisas que você consegue identificar. Identificou numa reunião que a pessoa é extrovertida. Quais são as palavras que você vai usar no início de uma reunião? Como que você vai tocar o coração dessa pessoa? Se é o extrovertido, você tem uma estratégia. Se é o analítico, é uma outra, que a gente vai falar. São informações. O analítico não adianta você ficar elogiando, porque ele não está nem aí para elogio. Então, olha que poder que existe nisso, tá? Então, o extrovertido é validação, reconhecimento, relacionamento, são muito amigos, e pessoas. E eles têm os pontos, né, de fraqueza do extrovertido, que é buscar resultados, né? Como eles gostam muito de se envolver com pessoas, às vezes eles deixam o resultado em segundo plano. Por exemplo, às vezes, para um extrovertido, demitir alguém é uma dor que ele não consegue, porque ele é tão amigo da pessoa que ele não consegue demitir alguém. Então, são alguns pontos de fraqueza do extrovertido que precisam ser lapidados. Então, ele não pensa algumas vezes em resultado por causa desse relacionamento. Ele precisa exercer mais controle sobre as suas palavras, suas ações, suas emoções, porque como ele fala muito o que está no coração dele, ele acaba falando às vezes demais e se envolve demais e em alguns momentos acaba perdendo oportunidades por causa disso. Ele precisa melhorar o lado de focar em detalhes e fatos. Como ele é muito extrovertido, ele age muito por impulso, ele não analisa alguns pontos e toma uma decisão e que muitas vezes é uma decisão que não é assertiva. Então, o extrovertido ele precisa se concentrar mais, ouvir mais para que ele tome decisões baseadas em fatos e detalhes. Tá? E um outro ponto é levar as tarefas até o fim. Esse é um ponto muito fraco do extrovertido. Quando eu falo um ponto fraco, gente, não são todos. Se você sabe que você é um extrovertido, você pode melhorar isso, pode lapidar. O que normalmente acontece com o extrovertido? Claro que muitas pessoas também de outros perfis acontece isso, mas com o extrovertido com mais facilidade. Como são muito empolgados, muitas vezes, começa um livro e para. Começa um curso e para. Ele é muito bom para começar e muito ruim, muitas vezes, para terminar, para finalizar uma etapa, para finalizar um processo, para bater uma meta de maior prazo. Por quê? Porque ele é muito impulsivo e coisas de maior prazo, eles acabam desanimando no meio do caminho por alguns motivos. Ele tem uma montanha-russa de emoções. Às vezes ele está lá em cima na emoção e às vezes ele está muito abatido. O mesmo cara que está lá em cima, às vezes ele está muito triste, muito abatido, porque alguém chamou ele de chato, mal, e ele fica muito mal com aquilo. Ele tem essa dificuldade das emoções e são pontos que ele precisa lapidar e aprimorar. Ok, seu extrovertido? O que vocês estão achando até aí? Vamos embora? Faltam mais 2. Vamos para o próximo? O próximo é o paciente. Quem é o paciente? O paciente tem muitas virtudes. Uma coisa muito importante que eu não falei no início e que eu vou falar agora, e que eu esqueci, na verdade. Não existe perfil certo e perfil errado.
Não existe perfil melhor ou perfil pior. Da mesma maneira que não existe o goleiro é melhor ou o zagueiro é melhor. Não, o goleiro é muito importante, o zagueiro é muito importante, o meio campo é muito importante e tal. A importância é você entender qual é o seu perfil para você saber quais as melhores habilidades você vai ter no mercado. Identificar dos outros para você saber como usar aquilo da melhor maneira. Então não existe melhor ou pior. Todos eles têm as suas virtudes e têm as suas fraquezas, ok? Então não use isso para você falar, porque fulano é isso, porque fulano é dominante e erra nisso, fulano é extrovertido e erra nisso e outra. Não, todos têm os seus erros, as suas falhas e entender isso você pode melhorar. E não use isso para justificar alguma coisa. Eu sou assim mesmo. Eu sou extrovertido, então eu sou assim mesmo. Não use isso como desculpa. Supere os seus desafios, aprenda com isso para que você possa melhorar, exercitar isso e melhorar em vários sentidos. Quer ver outra coisa muito importante? Você entender sobre isso é importante também muito. Em uma venda, por exemplo, se você vai vender alguma coisa, quem é o cliente que está na sua frente? Ele é um dominante? Quais são as palavras? Se ele é dominante, como que você vai usar o seu produto para um dominante? Quais são as palavras? Né? Eu vou vender um carro. Como que você vai motivar um dominante a comprar o carro? É pela emoção, ele quer um desafio, ele quer uma mudança, lembra disso? Então, quais são as palavras? Como que você vai sentir esse carro? Entende? Então, são as mudanças. Você vai vender para um extrovertido, o cara vai pensar o quê? Poxa, já pensou aquela menina, aquela mulher passando e você com esse carrão? Por quê? A validação, olha quanta coisa. Já o paciente, ele vai falar do paciente. O paciente quer o quê? Quer segurança. Olha, esse carro vai te dar segurança para isso e tal. Vamos falar sobre isso. O analítico, ele quer informação. Quantos cavalos tem um carro? Qual é a potência dele? Olha quanta coisa preciosa para uma simples venda. Gente, eu estou falando que isso aqui é uma mudança radical na sua vida para relacionamento, para empresa, para tudo o que você for fazer. A partir de hoje, a sua vida muda depois dessas informações. Então, vamos falar do paciente. O paciente gosta de eficiência e planejamento. São excelentes para planejamento. Excelente para planejamento e eficiência. Coisas não por exemplo, o dominante, lembra que ele gosta de desafio, tal. Às vezes o dominante não é muito bom de planejamento. Até é, mas às vezes não é, porque é muito agitado. O extrovertido não tem muita habilidade de planejamento. Então, olha que importância. Olha que importante aqui o paciente. O paciente, ele é ótimo em planejamento. Então, qual é o cargo que você vai colocar a pessoa? São pessoas que são constantes, são boas de planejar, são boas de parar, analisar ali para planejar? Esse é o paciente. Gostam de eficiência e planejamento. É tendencioso a relacionamentos profundos. Os pacientes são muito bons para relacionamentos profundos, costumam ficar numa empresa durante muito tempo, gostam de coisas durante muito tempo. Relacionamentos profundos, se entregam naquilo ali, são muito bons para isso. Não gostam de mudança de última hora. Lembra que eu falei do dominante? Que mudança de última hora para ele é tranquilo? Vamos sair? Vamos embora. Vamos viajar? Vamos embora. Vamos fazer parada agora? Vamos. O paciente é uma loucura algo assim. Vamos viajar amanhã de manhã? Não. Peraí, não. Eu não planejei, eu não tenho mal. Ele pensa todas as dificuldades, ele não vai. Ele dificilmente, se ele for, vai ser uma luta para ele. Por quê? Porque ele gosta de planejar, ele não gosta de mudança de última hora, uma viagem, uma mudança de carro, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, ele não gosta. Para ele, tem que estar muito bem planejado, ok? Outra coisa. Isso aqui é muito interessante do paciente. Ele não gosta de conflitos, é um pacificador nato. O paciente, ele prefere nem entrar na briga, ele não deixa quieto, tal. Ele não gosta de conflito, ele não gosta de ficar mal com ninguém, ele é tranquilo. Ele não gosta de ele é um pacificador nato. Ao contrário, dominante, por exemplo, que não está nem aí se vai ter conflito ou não. O importante é o resultado, ele vai por cima, tal. Então lembra que o paciente, ele é focado em pessoas também, assim como o extrovertido. Então, ele não gosta de conflitos, é um pacificador nato. Ele é bom ouvinte. Os pacientes costumam ser os melhores amigos. Ele é um ótimo ouvinte. Ele senta, ele vai te escutar, ele escuta a história toda, ele é muito bom para isso, tá? Então, o paciente, ele é um bom ouvinte. Outra coisa, ele gosta de se identificar com a empresa. Normalmente, ele gosta de abraçar a causa, ele estuda sobre a empresa, ele é muito bom nesse sentido, por isso que normalmente costumam ficar bastante tempo numa empresa ou numa causa. Gostam de abraçar muito causas. Outra coisa muito importante do paciente é que ele deseja paz e harmonia. Normalmente, o paciente está num ambiente de paz e harmonia, ele está tranquilo. Olha que segredo.
Vamos trazer isso para um relacionamento, homem e mulher? O paciente ele busca paz e harmonia. Então, se você sabe que o paciente busca paz e harmonia, o que você precisa entregar? Paz e harmonia. Dentro de por exemplo, a minha cobrança, quando eu vou cobrar alguém na empresa, entender o perfil da pessoa é fundamental. Gente, olha a riqueza. Se eu estou falando com o dominante, eu posso virar para ele, cara, você está muito ruim nisso, você pode ser muito melhor, pô, eu te conheço, tal. O cara vai levantar dali com uma raiva. Ele fala, esse cara vai ver o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou bater o maior recorde. Ok. Se eu falar essa mesma coisa para um paciente, eu destruo ele. Cara, você está muito ruim, você pode... A pessoa vai falar assim, pô, estou muito ruim. Cara, eu não quero... É paz e harmonia. Então, a maneira de lidar com ele é diferente. A estratégia que você vai usar é diferente para extrair o melhor da pessoa. E isso não significa, eu estou usando alguma coisa para manipular. Não. É você ser inteligente, ter sabedoria, respeitar como uma pessoa é, para assim falar da melhor maneira para extrair o melhor dela. É isso aí. Outro ponto. Então, preferem um ambiente estável, né? Uma outra coisa que chamam de paciente ou chamam de estável. Pode ser também esse nome, alguns lugares usam estável, né? Porque isso aqui é um teste do DISC, né? E aí seria o S do estável em inglês e tal. Então, prefere um ambiente estável. Outra coisa muito forte do paciente é que buscam a lealdade. É uma natureza muito forte do paciente. Gente, não significa... É uma coisa que precisa deixar bem claro aqui. Isso não tem a ver com caráter, ok? Esse cara é trapaceiro. Pode ter trapaceiro no analítico, no paciente, no dominante, não tem a ver com caráter. Isso tem que ficar bem claro. Mas a natureza do paciente é buscar a lealdade. Costumam ser muito leais naquilo que representam. Outra coisa, gostam de atmosfera calma e relaxada. Então, são pontos de equilíbrio do paciente. Atmosfera calma e relaxada. Importam-se com a equipe e costumam ser muito metódicos nas coisas. São metódicos nos métodos deles. Então, o paciente costuma ser muito metódico. Legal até aí? Então, vamos para a gasolina. A gasolina do paciente não gostam de ter conflito, então precisam ter eficiência e autoplanejamento. Essa é a gasolina do paciente, tá? E, obviamente, eles também têm pontos de fraqueza, que eles têm o quê? Dificuldade de posicionamento. Então, às vezes, o paciente, para se posicionar, como ele gosta de harmonia, não gosta de conflito e tal, ele tem dificuldade. Às vezes, num grupo, num futebol, uma coisa, ele deixa os outros decidir. Dificilmente eles tomam um posicionamento, tá? Às vezes, alguns cargos de liderança, o paciente vai ter um pouco mais de dificuldade para tomar algumas decisões. E aí ele precisa aprimorar esse lado, tá? Normalmente o paciente tem alguma dificuldade de se expressar. O paciente, para falar em público, ele precisa aprender técnicas para que ele possa vencer aquilo. É uma dificuldade do paciente. Então, o paciente ele tem um pouco de dificuldade de se expressar. Costumam não se expressar, às vezes em público tem aquela dificuldade. Costumam se expressar para quem tem mais intimidade. Quem tem mais intimidade, a pessoa se abre, fala, são ótimos amigos, excelentes amigos, mas em situações do dia a dia costumam ficar mais na dela, não costumam se expressar, deixar opinião, as outras pessoas decidem e eles vão participando dos processos. Tem dificuldade de acelerar o passo, então, como a frase do dominante é bora, a frase dele é calma. Né? Calma, deixa eu ver, deixa eu analisar. Então, eles se sentem produtivos planejando, né? Planejando. Então, eles precisam aprender também a expressar mais as opiniões, não gostam de mudanças, gostam de rotinas. Então, o lado dele gosta de rotina e gosta, às vezes, muitas vezes, pode ser um ponto fraco, mas a zona do conforto, muitas vezes, é um lugar confortável para o paciente. Esse é o paciente. Vamos para o próximo e último. Vamos lá. O último, não numa ordem de último, tanto faz, eu poderia começar como analítico, mas o último aqui desse vídeo é o analítico, ok? Quem é o analítico? Então, vamos lá, se prepara aí para você saber sobre o analítico. O analítico, ele é extremamente organizado e voltado para o processo. Cara... O analítico, se tiver alguma coisa fora de ordem, ele dá um bug na cabeça dele, ele para tudo. Então, o analítico é extremamente organizado e voltado para o processo. Ele também gosta de resultado, é voltado para o processo, não é muito de pessoas nesse sentido, né? Ele não é muito de pessoas. Ele tende a ser perfeccionista. Cara, o analítico, ele é perfeccionista. E olha que coisa importante. Como eu tenho um analítico relativamente alto, no meio para um pouquinho para cima, mas eu sou muito dominante, então às vezes tomo muitas decisões.
Com isso, é importante eu ter no meu time, e eu tenho um braço direito no meu time, que é um analítico altíssimo. Por quê? Porque ele confere as coisas que eu faço. Às vezes vou num lugar, eu quero alugar esse imóvel aqui maravilhoso, e eu saio, aluga aí, vamos embora. Ele é o cara que vai ver o contrato, ele vai analisar, ele vai ver a alvará, vai ver documentação, vai ver bombeiro, ele vai analisar tudo para não dar errado. Um analítico é muito importante estar na empresa, nos lugares certos. A mesma coisa de você não ter um goleiro na equipe ou não ter um zagueiro, enfim, todos eles são muito importantes. O analítico ele tem de ser perfeccionista. Outra coisa, é sistemático nos relacionamentos. O analítico é sistemático. Tem uma coisa até muito engraçada, descontraindo aqui um pouco, acho que nem poderia falar sobre isso, mas eu vou falar. O analítico, por exemplo, o extrovertido, às vezes o analítico olha um extrovertido e o analítico acha o extrovertido um bobão. Esse cara é bobão, tá? Porque o extrovertido ele é muito comunicativo. Já o extrovertido acha um analítico um chato. Esse cara é um chato. Ou uma mulher é chata e tal, porque são perfis que acabam dando um contraponto. Você quer ver um exemplo, por exemplo, do dominante e paciente? O dominante normalmente acha o paciente, às vezes, devagar demais. Poxa, muito devagar. E o paciente, às vezes, acha o dominante um grosso. Então, olha que interessante. Saber lidar com tudo isso e entender é você ter a inteligência de você saber quem é a pessoa e, não, essa pessoa é assim mesmo, então eu vou me adequar, eu vou me adaptar, eu vou melhorar, eu vou ter os benefícios entendendo que a pessoa é assim. E não adianta que a pessoa não vai mudar. Ela pode se adaptar em algumas coisas, melhorar em algumas coisas, mas essa natureza dela, amigão, é igual um leão. O leão foi feito para rugir, para partir para dentro. Não vai ter como mudar, não, tá? Então vamos lá. Outra coisa, vamos para o final do vídeo. O analítico valoriza demais a verdade e a precisão. Amigo, se o analítico falar, dificilmente ele está errado, porque ele analisou, ele é muito crítico com ele mesmo, então ele vai analisar. Se ele falou, difícil, não significa que ele não erra, mas dificilmente ele vai estar errado. Outra coisa, ele tem a tendência a se preocupar. Eles são muito preocupados, são muito centrados, muito preocupados o tempo todo, porque são analíticos, são perfeccionistas, então estão sempre preocupados para que tudo saia muito correto, tudo saia certo, ok? Outra coisa, quer saber todos os detalhes e fatos. Ele quer saber tudo. Então você pode dar 300 papéis, ele vai olhar todos os papéis para depois dar a opinião dele, tá? Suas decisões são baseadas na lógica, não expressa opinião, exceto se estejam completamente corretos, tenha certeza, se ele tiver certeza, ele expressa, senão ele não vai dar opinião. São muito conscientes e buscam a qualidade, ok? São racionais, extremamente racionais, e traçam planos para resolver os problemas. Então, por exemplo, analítico, aí olha que importante na empresa, dados, sistemas, tal, normalmente são pessoas analíticas, vão lá, conferem, analisam, tal, são excelentes em diversos cargos, tá? E exigem um alto padrão de si mesmo e dos outros. São muito críticos com eles mesmos e com os outros, tá? E aí alguns, qual é a gasolina? Perfeccionismo, processo e tem que estar correto. O analítico ele tem que estar correto. Esse é o pensamento dele. Perfeccionismo, processos, eles são bons nisso e tem que estar correto. E algumas fraquezas acabam tendo, muitas vezes, o campo de visão pequeno, porque eles analisam aqui. Então, às vezes, o oposto, que é um dominante, que é, às vezes, muito sonhador, o cara vê lá na frente, o analítico não consegue enxergar aquilo lá na frente. Então, costumam ter um campo de visão pequeno, são algumas fraquezas do analítico. Foco em fatos, né, e não em pessoas, então às vezes acabam passando por cima de algumas pessoas nesse sentido. Tem dificuldade de se arriscar, muita dificuldade de se arriscar. Isso serve para relacionamento. O analista tem dificuldade de se arriscar, porque ele pensa muito, calcula muito, vê se vai dar certo, vê se vai dar errado, então tem dificuldade de se arriscar. E construir relacionamentos com membros da equipe também é uma dificuldade do analista, porque ele é muito centrado em tudo e gosta de ter esse perfeccionismo dele. São algumas dificuldades. Então, pessoal, é isso. Falamos aí desses 4 perfis, eu espero que você tenha aprendido um pouco, que você tenha gostado. Esse assunto aqui daria para falar 2, 3, 4 horas, trazer casos e mais casos, mas eu tentei enxugar ao máximo para que esse vídeo não ficasse gigante e espero que você tenha gostado. Você terá agora, aqui embaixo vai ter um link e nesse link você terá acesso a um teste gratuito, ok? Não é meu, é um teste que tem na internet, ok? Você faz ele gratuito e vai sair lá o seu resultado. Você vai se divertir com isso, vai compartilhar com a família, pode compartilhar esse vídeo com a família, que será de grande valia para o trabalho, para reunião de negócio,
para relacionamento e para tudo. Você vai ficar viciado nisso. Muito obrigado pela sua atenção. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.